Visão geral, um olhar atento para os fatos do momento e nada mais do que estamos fazendo hoje aqui, né? Falando sobre o que está acontecendo no momento. Estamos aqui entrevistando o doutor Thanos, doutor José Jorge Thanos Júnior, advogado, professor, radialista e tantas outras coisas mais aqui. E as perguntas estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 999183131. Agradecer aqui a Joanes. Exatamente a pergunta que ela estava fazendo é que já lhe fiz há pouco aqui, mas muito obrigado. Acho que esclarece a dúvida de muita gente se o Lula pode ser preso. Pode, só para completar. Pode, se o juiz entender que ele ameaça o andamento do processo com a sua influência, pode, porque em tese é réu primário. Ele só será preso, em tese, pode responder em liberdade qualquer processo, desde que você não ameace o andamento da instrução processual. Outra pergunta aqui. Já foi pedida a prisão do Sarney, não me lembro do Temer, do Renan, ou por que não foi pedida, talvez seja, porque não teve prisão. Houve uma denúncia, parece, há um processo que envolve aí senador da República, tem foro privilegiado, então é outro trâmite. É outra coisa, né? Tá? Mais uma aqui para depois a gente continuar. O Anderson de Limeira, grande abraço para você, Anderson. Na sua opinião, estamos caminhando para uma guerra civil partidária? Não, longe disso. As instituições brasileiras, elas precisam, elas são fortes. Nós temos um legislativo que funciona. Veja o processo do impeachment. Fala-se em golpe, mas isso é discurso político. Houve um processo legislativo absolutamente dentro dos padrões. Aliás, o ilustríssimo, Sua Excelência, presidente do Supremo, agora não é mais, é a Carmen Lúcia, ministra Lewandowski. O Lewandowski. Sim. Lewandowski rasga a Constituição quando não suspende os direitos políticos. Isso daí foi algo imperdoável. Mas, a propósito, Thanos, é uma coisa que eu ia te perguntar lá na frente, sobre esse aspecto aí da Dilma. Isso não abre... primeiro, imagino, deva dar jurisprudência aí muitas vezes, mas o recurso os recursos que estão sendo impetrados pelo lado da situação e tal, enfim, não tem uma tendência natural de serem vencedores? Então, vamos ver o que vai ocorrer, porque entendeu a Suprema Corte, que o Senado seria aí a palavra final desse processo de impeachment. O artigo 52, parágrafo 1º, diz que após sentenciado, existe essa preposição, que diz que com a aplicação da suspensão. Precisa ver o artigo 52, os nossos amigos telespectadores abram aí o Google, põe lá, artigo 52, parágrafo 1º. E foi feito um acordaço entre os partidos. Não sei se o Supremo vai querer colocar a mão nessa cumbuca, mas o ministro Gilmar Mendes... Mas pisa na Constituição. Rasga, porque a gente não pode fazer com que a vontade política seja superior à vontade constitucional. Até parece reunião de condomínio que a Assembleia é soberana? Não, nesse caso é cláusula pétrea, não pode, tem que mudar por emenda constitucional, não pode ser acordaço político. Bom, se amanhã o doutor Thanos tiver uma declaração de imposto de renda glosada e alguém chegar e falar assim, onde o senhor arrumou dinheiro para comprar aqui um triplex do Guarujá e tal? Se de repente, sob o ponto de vista ali da lei tributário, não se conseguir provar, você vai ter que pagar uma multa, tá certo? Mas você não iria preso, ou iria? Alberto, vamos deixar bem claro o seguinte. Cidadão comum, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, deve ter acontecido com o nosso telespectador. Cidadão comum erra uma vírgula. E vai errar, vai passar o prazo para recorrer, ele vai tomar uma multa da Receita desproporcional. Se você errar lá um dígito qualquer, uma bobagem... Na declaração. Na sua declaração, e você não fizer a correção no tempo hábil, passou. Sei. Um plano de saúde que você paga para um filho.
você vai ser execrado pela administração fiscal nacional. Você vai ter que pagar aquilo que hoje, pelo novo código, você vai até pro Serasa. Porque os órgãos públicos te colocam no Serasa. Companhia telefônica antigamente estava fora, hoje não. Você atrasou a sua conta de luz. Vai pro Serasa. Você vai pro Serasa. Hoje, pensão alimentícia, além de ser preso, você vai pro Serasa. Tem juiz dando isso. Hoje, a morte civil acontece pro cidadão todos os dias. Eu não entendo, e não adianta você querer a resposta, porque eu não vou te dar. Como é que alguém faz uma fortuna e passa ileso? Ora, se um funcionário público, quer seja um político eleito, ganha um salário que está publicado por edital, você sabe exatamente quanto ele ganha, como é que ele consegue amealhar em 20 anos uma fortuna? Quer dizer, é um país de otários. Nós, classe média, classe trabalhadora, nós somos otários, porque eles conseguem justificar qualquer abuso, enquanto os trabalhadores, nós que estamos diuturnamente levando alguma coisa para a população, nós erramos lá uma bobagenzinha na receita, vem uma multa que você precisa parcelar em não sei quantas vezes para poder pagá-la. Sem contar também, Thanos, assim, nós estamos aqui em campanha política, né? Sem nominar, claro, né? Mas agora houve até uma tentativa de dar uma moralizada, limitando-se o gasto e proibindo que se haja doação de empresas e tal. Mas o que se gasta numa campanha, não aquela que é declarada, mas aquela que nós sabemos, e que você também aí sabe, o que se gasta. O político eleito, ele vai precisar de 20 anos para pagar essa conta. Não paga. É que pode. Impagável. Impagável. É que pode. E ele sai com dinheiro no bolso. Então, ele sai com dinheiro no bolso. Então a gente pode imaginar que seja um cargo de sacrifício, meu. Eu pago para estar ali. Alguma coisa, deve ser uma coisa incrível, né? Agora, deixa eu fazer uma observação. Nós temos que mudar meio de assunto, sabe por quê? Daqui a pouco eu não trabalho mais aqui, porque eu tô falando uma coisa que eu não posso falar. Imagina. Vamos lá, querido. Você está prestando serviço a essa população que precisa ser informada. Pode falar. Olha, por que nós estamos nessa crise, nesse buraco? Por causa dos nossos políticos. Olha, observe, Alberto, 30% ou mais, em termos nacionais, daqueles que disputam a vereança nos municípios, mais de 30%, acho que tem um dado aí do Tribunal Superior Eleitoral que chega a 37% dos candidatos não tem completo o ensino médio e o ensino fundamental. Eu pergunto a você, não é por nada não, porque eu não sou preconceituoso, acho que todos têm o direito de disputar. Um camarada que não tem uma formação adequada vai estar representando o povo numa casa de leis. Ora, vai ser tripudiado pelo poderoso. Você defende uma... lá atrás, quando nós estávamos na escola, você hoje está na modernidade, é professor e tal, mas lá atrás eu fazia sabatina. Isso. Você defende uma sabatina para o pessoal se candidatar? Precisava ter, né? Precisava ter uma seleção, ele deveria se credenciar. Olha, eu quero ser vereador, ok, você quer ser? 4 anos, é a próxima eleição, vamos fazer um curso? Então, que a Justiça Eleitoral desse um curso mínimo de conhecimento de Constituição, de direitos, o que ele vai fazer lá, porque senão ele vai perder o tempo do eleitor. Doutor Thanos, doutor José Jorge Thanos Júnior, sendo entrevistado comigo aqui, entrevista extremamente interessante. Por que o povo, o WhatsApp, as mensagens de WhatsApp continuam chegando? Aliás, o certo é falar os WhatsApps. Deve ser, né? Também é uma palavra americana, né? Para mim é tudo e-mail sofisticado. Ainda mais, somos no tempo do e-mail ainda, né? Porque o povo julga só o PT e os demais partidos, como o PSDB e tal, tudo fica arquivado e tal. Acho que não está bem assim, não. A coisa tá séria, não, né? Ela está caminhando bem. Os membros do Ministério Público podem cometer exageros, mas são pessoas sérias, estão trabalhando bem. O juiz às vezes fala demais, se bem que ele já não está mais falando tanto quanto falava o juiz Sérgio Moro. Ele tá bem mais Porque afastado. o juiz não deve falar. O juiz só deve falar na hora da sentença.
Juiz não tem. Você não tem nem que saber que o juiz existe. Não precisa do palco, não Porque precisa das senão ele luzes, começa né? a pré-julgar e o pré-julgamento vai dar também nulidade. O juiz tem que julgar na sentença. O juiz tem que ficar calado, ele tem que ser um sacerdote. Ele não pode puxar a sardinha nem para o Ministério Público, nem para o réu. Ele tem que ser uma pessoa isenta. A lei da magistratura diz isso. Existe uma lei orgânica da magistratura. O juiz tem que ser imparcial. A partir do momento em que ele é tendencioso, gera nulidade nesse processo. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você, do Maurício Fagnani, de Salvador, Bahia. Delícia, beleza. Salvador, Bahia. Beleza. Boa tarde, senhores. O japonês da Federal, por que voltou e com tornozeleira? Não entendo, não é um criminoso? Ou será que tem muitos segredos que ele deve saber muita coisa, com toda certeza, o japonês? Mas aí acho que se ele voltou, se ele está com tornozeleira, evidentemente que ele está com o beneplácito da lei e está tudo tem respaldado por isso. limites para atuar, está com uma tornozeleira, ele respondeu um processo, isso é público e notório, de descaminho com outros policiais, isso já foi noticiado, respondeu, foi apenado. E enquanto não tramita, olha o trâmite, a tramitação da sentença, a condenação não tramitou em julgado, ele voltou à atividade que exercia na Polícia Federal e após a condenação final, ele passou então a responder a pena. Muito bem. Como todo mundo, aliás. Pergunta que vem de Taubaté, aqui do Vale do Paraíba, do João Carlos. Gostaria de saber do entrevistado de hoje se o Ministério Público tem o poder e o dever de intervir em aumentos abusivos para vereadores aprovados por eles próprios. Não, o Ministério Público tem o direito e o dever de denunciar irregularidades, de denunciar aquilo que venha contra a lei. Há teto estabelecido para reajuste. O Ministério Público, olha, Alberto, lembre-se sempre de uma coisa: para o juiz, o objeto do trabalho é a justiça. Para o membro do Ministério Público, o seu objeto é o respeito à lei. Para o advogado, é a defesa do povo. Doutor Thanos. Olha, eu vou para o intervalo, eu ia chamar agora, acho que dá, gente, vamos ver se eu consigo. Se vocês não colocarem, é porque eu não consegui. É que eu falei de vereador, eu quero dar o gancho, e eu estive essa semana em Souza, distrito onde nós moramos, né? Estão vendo aí imagens. Eu fui com muito prazer mediar um debate de candidatos à vereança em Campinas, candidatos dos distritos de Souza e de Barão Geraldo. Fiquei muito feliz com o convite, né? O pessoal do jornal, estou aí com a Isabela que estava nos ajudando ali também. O pessoal do jornal local, a Sandra que me fez o convite, foi muito proveitoso, foi muito interessante, muito legal, com uma participação efetiva do público. Eu fiquei muito feliz e queria fazer esse registro aí. E temos uma sonora da Sandra, que é a comandante do jornal. Coloca para mim a sonora da Sandra, por gentileza. É essa a proposta, né? Que a gente tenha um ou dois representantes da região aqui que possa atender as nossas demandas. Souza, Luiz Joaquim cresceu muito e nesse período a gente teve muitos problemas, estamos tendo muito problema com o trânsito, a questão da segurança, então essa a ideia, né? De aproximar a comunidade com esses candidatos, né? A vereança, candidatos a vereança. E todas as edições, né, elas são promovidas pelo jornal, né, local aqui. A ideia é de fato ter essa proximidade com o eleitor. Isso, realmente. E ajudar a conscientização do eleitor para na hora de votar. Então é essa a ideia, de fazer com que a comunidade conheça os seus candidatos e que a gente tenha realmente esse objetivo de eleger dois representantes, pelo menos, ou um, né, representante aqui da região. Muito bem, obrigado, viu, Sandra? Interessante, né? Isso aí poderia ser feito, quando a gente fala na volta, quando você disse aí da qualificação até das pessoas que se candidatam à vereança, de repente as comunidades poderiam eleger, olha, esses poderão disputar. Então é interessante essa situação, né? Já não sai daí, não vou falar aqui do Cunha agora. Vamos falar do Cunha. O que o Cunha tem para falar? Será que ele vai entrar numa delação? Vamos ver a opinião do Thanos aqui. A gente volta já.